Para esta semana, nós selecionamos uma sequência de encaminhamentos aqui do livro de experiências que vai permitir à sua criança acompanhar a germinação de uma semente. Acredito que esse assunto vai ser bastante interessante para ela. Olha só, aqui na página 22 do livro, você pode apresentar essa possibilidade para a criança, lendo para ela essa primeira informação, que evidencia que toda semente é uma planta que está esperando para germinar. E aí você pode questionar a criança sobre esse termo, germinar, germinação. Será que ela já ouviu? Ela já sabe o significado dessa palavra? Bom, você pode comentar com ela que a germinação ocorre na semente se ela tiver algumas condições garantidas no momento do plantio. Então pergunte para a criança o que ela acredita ser necessário para efetuar o plantio de uma semente ou de mais de uma semente. E aí nós apresentamos algumas alternativas para ela aqui neste quadro. E a criança pode contornar, pode marcar aqueles elementos que ela considera necessários para plantar as sementes. Depois disso, você pode propor a ela uma situação, um experimento que vai permitir conhecer como acontece a germinação, esse processo de desenvolvimento que leva a semente se transformar numa planta, tá certo? Para a realização deste experimento, é necessário que você providencie um copo descartável, transparente, lenço de papel ou guardanapos de papel, também água e algumas sementes de rápido desenvolvimento. A gente sugere, por exemplo, sementes de girassol, de feijão, alface, alpiste, rúcula, escarola. São algumas opções de sementes que rapidamente se desenvolvem, permitindo assim à criança uma observação desse processo de uma maneira bastante funcional, né? Em alguns dias ela consegue, portanto, acompanhar esse desenvolvimento. Bom, todos os procedimentos para esse experimento estão descritos aqui nas imagens e também no texto. Aqui eu vou citá-los rapidamente, mas você pode acompanhar aqui no livro da criança, ler para ela cada um dos procedimentos e juntos vocês então executam cada um deles para que o experimento então possa ser acompanhado pela criança. Bom, a primeira tarefa é acomodar um guardanapo ou um lenço de papel em torno na parte interna do copo, mas em todo o seu contorno, tá certo? Então aqui a gente evidencia o papel então sendo acomodado dentro deste copo. Além de acomodar em torno da parte interna do copo o lenço de papel, também é necessário que vocês façam uma bolinha de papel com guardanapo ou com lenço de papel e acomodem dentro do copo. É isso que vai garantir a umidade necessária para a semente, tá certo? Depois de colocar essa bola de papel dentro do copo, então é hora de acomodar as sementes que vocês providenciaram. Você pode colocar uma ou mais sementes entre a parte do copo e o guardanapo que foi acomodado ali nesse contorno interno do copo, tá certo? Então acomode a semente ali e depois é necessário então umedecer o guardanapo ou o lenço de papel que vocês utilizaram. Veja, é necessário que fique úmido, mas não pode haver exagero na quantidade de água, porque senão a semente pode mofar e o experimento pode não dar certo, tá ok? Então combine com a criança sobre isso, sobre essa quantidade de água. Durante os dias de observação, caso você perceba que o lenço de papel ou guardanapo está muito seco, umedeça novamente para que o processo possa continuar, mas novamente cuidando para que não haja excessos, tá certo? Bom, é importante que o copo permaneça num local de fácil observação para a criança, para que ela diariamente, talvez mais de uma vez por dia, possa observar o que está acontecendo com a semente. Assim que a semente fica umedecida, ela já vai apresentar alterações no tamanho, na coloração e isso tudo pode ser observado pela criança, tá certo? Durante as observações é importante que a criança faça alguns registros. Então solicite a ela que destaque esse cartão do livro de material de apoio, na página 37, tá certo? Olha só, nós temos várias ilustrações de um lado e do outro, portanto, ao longo dos dias vocês podem efetuar as observações e a criança pode registrar aqui.
Veja, na primeira ilustração pode ser feita justamente no momento em que vocês realizaram o experimento. Ela pode desenhar, portanto, o guardanapo, o lenço de papel, a semente que ela colocou, a água, né, sendo colocada aqui para umedecer o papel, enfim. Ela elabora esses desenhos aqui do primeiro dia. E ao longo dos próximos dias, portanto, ela deve efetuar as observações e devidos registros aqui no cartão que ela destacou do material de apoio, tá certo? Dali a alguns dias, certamente ela vai perceber modificações na semente, vai notar a presença do broto e ele vai se desenvolvendo e todos os registros podem ser feitos aqui. Veja, dependendo da semente, ela tem condições de permanecer nesse copo por algum tempo, mas depois que ela se desenvolver, o ideal é que ela seja transplantada então para um vaso, algum recipiente com terra, para que a criança possa sim continuar observando e perceber o desenvolvimento da planta, tá certo? Pode ser feito num vaso ou numa horta, caso vocês tenham essa possibilidade aí em casa. Bom, depois que todos os desenhos tiverem sido feitos, registrados aqui no cartão, ele pode ser acomodado aqui no portfólio. Olha só, plantando na terra. Veja, o cartão tem uma área indicativa de onde deve ser passada a cola. Então, oriente a criança a passar cola nessa parte colorida e depois efetuar a colagem aqui nessa área do portfólio, tá certo? E ainda nesta semana, numa outra ocasião, em que talvez vocês estejam preparando uma das refeições, ou mesmo no momento da refeição, em que alguns e diferentes vegetais estejam sendo consumidos, apreciados por vocês, você pode então apresentar essa sequência aqui, evidenciando para a criança que são diferentes as partes dos vegetais que nós utilizamos na nossa alimentação. Alguns deles nós utilizamos as folhas, como é o caso de alface ou rúcula. Em outros casos são as raízes que nós utilizamos na alimentação. É o caso da cenoura, do nabo, da beterraba e tantos outros alimentos que possam, tantas outras raízes, né, que vocês utilizem nos cardápios aí da alimentação de vocês. Em alguns casos são as flores das plantas que nós consumimos, e aqui temos alguns exemplos. É o caso também de consumirmos frutos, ou então caules e sementes. Então aqui nós apresentamos alguns exemplos que você pode apresentar para a criança, mas aproveite os momentos da alimentação ou da preparação dos alimentos para evidenciar isso para a criança. São diferentes formas de preparar os alimentos utilizando diferentes partes das plantas. E é isso que a criança precisa compreender, perceber, portanto, já que estamos tratando deste assunto, e ela vai assim ampliando o seu repertório de informação sobre esses assuntos. E depois disso, depois de conhecer essas variedades de alimentos que compõem o nosso cardápio, você pode convidar a criança a procurar em encartes de mercado ou em revistas figuras de diferentes vegetais que são utilizados na nossa alimentação. Na alimentação dela, ela pode escolher inclusive os preferidos dela. Ela deve recortar essas imagens, portanto, e depois guardar aqui na nossa cestinha da feira. Ela guarda então essas figuras para depois, quando os encontros presenciais puderem acontecer lá na escola, ela poderá partilhar essa seleção de imagens com os colegas, contando para eles quais desses vegetais ela gosta, ela aprecia nos momentos de alimentação. Então, convide a criança a realizar essa busca, o recorte dessas imagens para incorporar aqui no portfólio.